Olá, eu sou o professor Dalton, essa é a unidade 1 da disciplina Fundamentos de Marketing. Vamos iniciar a nossa disciplina falando um pouco a respeito de conceitos. Tá? O conceito mais utilizado na área de marketing é um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação da oferta e da livre troca de bens e serviços de valor entre si. Essa definição ela é muito utilizada, né, para as questões de uso acadêmico. Mas quando a gente fala de gestão, né, um conceito fundamental, né, do marketing é conhecer e entender tão bem o cliente de modo que um bem ou serviço possa se adequar a ele e se vender sozinho. Essa é a grande finalidade do marketing, é entender claramente, né, o cliente, colocar o dedo no pulso do cliente e fazer com que o produto seja tão bem adequado, toda a estrutura mercadológica seja tão adequada que ele praticamente se venda sozinho, né? Os elementos básicos de marketing, né, eles passam por algumas etapas. Se a gente for pensar um pouco, né, da forma como esses elementos acontecem, né, primeira etapa são a etapa das necessidades, ou seja, o processo de troca ele vai suprir uma necessidade, né? Se a gente for pensar na pirâmide de Maslow, você tem as necessidades básicas, evolui um pouco mais, e todo o processo de troca é baseado nessas necessidades da sociedade, né? O foco, quando você tem uma necessidade muito específica, ela se torna um desejo. Então, marketing vai sempre suprir necessidades e desejos. A partir desse processo, o que acontece? A empresa define uma oferta, né? Ela define uma oferta, ela propõe, né, o produto para aquelas necessidades e desejos, né? E se estabelece, então, o processo de troca, né? A partir do momento que se estabelece o processo de troca, né, se estabelece uma transação e aí você tem os dois lados do processo, ou seja, tanto quem recebe o produto está satisfeito com a troca que foi feita, tanto quanto a empresa que oferece aquele produto, né, e recebe o valor devido por aquele produto que foi vendido. Então, esse caminho, né, de necessidades e desejos é sempre o foco, né, das ações mercadológicas. Tá? E observe o seguinte, para a gente poder entender essas necessidades e desejos, a gente tem algumas ferramentas. E essas ferramentas, elas passam por dois pontos importantes. Tá? O primeiro, né, são os levantamentos de dados primários. Os dados primários a gente levanta através de pesquisa, né? Porém, hoje, né, se utiliza bastante, e sempre se utilizou, os dados secundários, que são as análises ambientais. Tá? Toda vez que você utiliza, né, esse processo de análise ambiental, o que você está fazendo? Você está entendendo o mercado, né? Você precisa entender claramente o mercado que o seu produto atende. Então, há uma divisão entre o macroambiente e microambiente, né? Observa que quando a gente fala de macroambiente, nós estamos falando de situações em que a empresa ela não age, ela reage, né? São fatores externos à empresa, são variáveis que você não controla, né? E você simplesmente reage a situações específicas, né, sobre determinados pontos. Por exemplo, dentro do ambiente econômico, se o seu produto tem alguma relação com o valor de dólar, você não controla o dólar, você reage à flutuação do dólar dependendo de como a situação acontece. E você tem o microambiente, que é um ambiente interno da empresa, em que você tem situações de controles, então ali você age de forma a detectar oportunidades e ameaças, né? Pontos fortes e pontos fracos, sempre baseado na comparação com o cliente. Então, começando pelo macroambiente, nós temos uma sequência de forças, tá? E nós pontuamos 6 que são as mais tradicionais: tecnológicas, econômicas, político-legais, naturais, demográficas e socioculturais. Observa que cada uma delas tem um fator muito relevante na sua análise, né? Se você olhar, é importante a gente separar, porque se você olhar
por exemplo, as forças tecnológicas. Quais são as novidades tecnológicas que vão impactar o seu produto? Que tipo de evolução? O que pode trazer de ameaças ou oportunidades dentro da tecnologia para o seu negócio? Essa análise, né, a gente tem que buscar em vários setores, né? Muitas recomendações acontecem quando a gente busca essas informações em setores relacionados ao seu negócio. Muitos negócios têm associações, uma série de coisas que você pode levantar informações das mais diversas, né? Então, você consegue, então, juntar essas informações e fazer uma análise daquilo que pode ameaçar o seu negócio ou pode criar uma oportunidade para o seu negócio. Ambiente econômico, né? As forças econômicas, a mesma coisa, né? Você tem toda uma estrutura, né, para analisar esse ambiente econômico. Como eu falei do dólar, falei de todas essas situações que podem gerar ameaças, oportunidades, né? As forças políticas legais. Muitas vezes a gente olha, né, para o ambiente político legal de forma macro, né, mas muitas vezes esquece o micro. Às vezes no vereador, né, na Câmara de Vereadores da sua cidade pode estar sendo votada uma lei que pode gerar uma oportunidade ou uma ameaça para o seu negócio. Então você precisa estar sempre muito de olho, né, nessa situação na hora de você montar o seu planejamento. As forças naturais, né, que hoje trazem conceitos de ESG, uma série de outras coisas, né? As forças demográficas, que tem a ver com mudança da população, né? Aumento da população, diminuição da população, porque está muito ligado ao seu público-alvo, né? E as forças socioculturais, que levam em consideração comportamentos da sociedade, né? Mudanças, hábitos de compra, né? Todas essas situações geram oportunidades ou geram ameaças, tá? E aí a gente passa para o microambiente. Quando a gente passa para o microambiente, a gente tem uma situação bastante diferenciada. Por quê? Porque aqui você vai levantar forças e fraquezas. Vamos observar que toda vez que a gente fala de forças e fraquezas na análise, nós temos que pensar o seguinte: o que determina uma força ou uma fraqueza na sua empresa, né? Eu sou bom nisso. Quem está dizendo isso, né? Observe que toda vez que a gente faz uma análise de microambiente, nós precisamos de uma referência, tá? E no microambiente, a principal referência é a concorrência. A concorrência, ela é o fator em que você analisa e determina as forças e as fraquezas que você tem em relação a essa competição no mercado, tá? Então, vamos pensar sempre o seguinte: toda vez que você começa a analisar a sua empresa, né, você tem que buscar especificamente o mercado que você está, se é mercado de consumo, mercado industrial, mercado revendedor, governamental, internacional, né? Você pode estar em qualquer um desses mercados. E a partir do momento que você determina, sabe, tem certeza de qual é o mercado que você vai atuar, você passa a se comparar aos concorrentes. A comparação aos concorrentes, ela é fundamental, né? É onde você vai identificar as forças e fraquezas da sua empresa, do seu negócio em relação a esses concorrentes. E observe que dentro dessa análise de concorrentes, né, você tem que analisar todas as características do negócio, né? O seu produto em relação ao serviço, em relação ao concorrente, é melhor ou pior, né? Você tem uma vantagem sobre o concorrente? Você não tem uma vantagem? Você tem uma desvantagem, né? Quais são os pontos aonde você identifica naquele concorrente que você perderia numa competição? Por que o consumidor escolheria comprar do seu concorrente e não comprar de você nessa comparação? Então, essa análise ela é muito importante, ela é determinante, né, no seu planejamento, que nós vamos ver em aulas para frente. Mas, a partir do momento que você identifica claramente a concorrência, que é exatamente aonde você está competindo no mercado, né, basicamente, o ponto principal dessa concorrência, você consegue fazer um trabalho mercadológico muito importante, né?
E a partir daí, você também faz uma análise de fornecedores. Observa que existe características importantes de fornecedores. Eles fornecem para mim apenas, para o meu negócio ou para os meus concorrentes. Meus fornecedores são iguais? E se o fornecedor deixar de atender uma necessidade minha, eu tenho como substituir esse fornecedor? Se ele tiver um problema, né, eu vou conseguir substituí-lo? Observa que quando você planeja crescer, você tem que perguntar para o seu fornecedor se ele tem condições de atender o seu crescimento. Se ele não tem condições de atender o seu crescimento, você também não tem condições de crescer. Então, fornecedores são fundamentais nessa análise, né, de pontos fortes e pontos fracos. Tá? E os intermediários? Os intermediários é uma característica muito importante, né, mercadológica, que se analisa o trade. O que é o trade? Desde o produto pronto para consumo até chegar na mão do consumidor. Muitas vezes ele vai passar por atacado, varejo, e nós vamos ver isso nas aulas para frente, né? Mas esses intermediários, eles são fundamentais para que o produto chegue na mão do consumidor da forma como você gostaria que o produto chegasse. Então, quanto mais você controla esses intermediários, né, melhor a forma como você vai se relacionar com o seu consumidor lá no final. Então, quando você não tem controle, ou seja, você passa por uma grande cadeia de varejo que vende, né, produtos no supermercado, uma coisa nesse sentido, você muitas vezes não tem controle de como o seu produto vai estar, né? Você pode negociar espaços em gôndola e tudo mais, mas observa que quem tem mais poder de negociação? Sou eu ou os meus concorrentes nos pontos de venda do meu produto, né? Eu vou abrir pontos de vendas próprios, eu vou usar pontos de vendas de terceiro. Então, observa que toda essa situação, né, dessa análise de intermediários, ela é fundamental para você levantar os pontos fortes e pontos fracos da sua empresa. Tá? Então, essa análise ambiental, tanto de macroambiente quanto de microambiente, ela é a base, é o início, né, do processo futuro de planejamento. E é por isso que a gente coloca logo no início, porque a gente precisa entender muito bem o mercado que a gente atua. Né? A gente precisa ser profundo conhecedor do mercado que o seu produto vai estar atendendo. Certo? Bom, então agora eu vou para a nossa primeira interatividade e vou colocar para vocês fazer a leitura da nossa questão. Com base nas forças do macroambiente que influenciam o marketing, assinale a alternativa correta. A. As forças demográficas não influenciam o marketing porque são estáticas e previsíveis. B. As forças político-legais dizem respeito apenas à legislação internacional, não impactando o ambiente doméstico das empresas. C. As forças tecnológicas podem tanto gerar oportunidades quanto ameaçar setores que resistem à inovação. D. As forças socioculturais têm pouca influência no comportamento do consumidor e, por isso, não devem ser consideradas no planejamento estratégico. E E. As forças naturais não impactam o marketing, pois são controladas pelas empresas através de seus processos logísticos. Muito bem, pensem direitinho na questão e nos vemos na sequência.